Qual que é o perfil do criminoso de Santa Catarina? Bom, segundo o relatório do O Brasil de Cima, 34% dos crimes violentos são praticados por migrantes. Esse é um número grande, esse é um número que inicia novamente um debate muito grande sobre criminalidade, migração e favelização, do qual eu já falei nesse canal num vídeo anterior muito interessante que vai complementar bastante com esse, mas eu preciso dar uma ressalva no começo desse vídeo que o método que foi utilizado pelos criadores do relatório é um pouquinho questionável. E eu vou ler com vocês o porquê disso. A gente vai tentar entender o método. Eu não acho que o criador dessa pesquisa quer que todo mundo utilize isso como verdade verídica, mas eu acho que eles querem, na realidade, iniciar o debate sobre criminalidade e imigração, que é uma coisa que precisa ser falada mais sobre, e é exatamente isso que a gente está aqui para fazer. Segundo o documento, em uma amostra de mais de 7.000 matérias veiculadas pelo jornal Razão, das quais 4.000 foram descartadas por não incluir, por exemplo, os nomes dos suspeitos, a resolução das ocorrências, dentre outros motivos, 34% dos crimes violentos são praticados por migrantes e as maiores incidências são das seguintes cidades: Curitibanos, Tijucas, Itajaí, Navegantes, São José e Ariari. Isso aqui não importa pra gente. Qual que é o meu problema com esse método? Pegar uma amostragem a partir de recortes de jornais vai trazer uma distorção, porque o jornalista, ele tem um viés de escolher o que é mais polêmico, certo? Então pode ser que ele pegue notícias mais polêmicas e, naturalmente, por pegar as notícias mais absurdas e polêmicas, o grupo pode acabar sendo um pouquinho distorcido. Apesar de que eu ainda acho que aqui em Santa Catarina, como que são muitas dessas cidades têm pouquíssimos crimes acontecendo, tudo acaba sendo tevelizado, tudo acaba sendo transformado em manchete. Porque que nem, por exemplo, aqui em Jaraguá do Sul, se alguém entra em briga, vira notícia, certo? É o William Fritz que tá fazendo vídeo sobre isso. Os jornais da cidade estão fazendo notícia sobre isso. É normal qualquer coisa virar notícia porque cidade pequena acontece pouco crime e ari. Apesar de que eu ainda quero questionar e botar isso na mesa, falar, olha, a gente precisa de mais pesquisas se a gente realmente quer cravar um número em 34%. Pode ser mais, pode ser menos, mas isso aqui já é um início de um debate. O relatório também aponta que os tipos de crime praticados por migrantes estão inseridos principalmente em homicídios, 25%, tráfico de drogas, 23% e contra o patrimônio, 13%. Sendo que desses criminosos, 19 são reincidentes, 19%. Aí aqui o interessante vem da onde que vem essas pessoas, né? Paraná, 18%, Rio Grande do Sul, 16%, São Paulo, 15%, Rio de Janeiro, 6,5% e Pará, 6%. Muita gente paraense. Faz todo sentido a galera do Paraná vir pra cá, Rio Grande do Sul. Historicamente, Paraná sempre teve muita gente vindo pra cá. A minha família era paranaense e veio pra cá, inclusive, um loteamento que foi erguido justamente para receber paranaenses para trabalharem na VEG. Então, esse tipo de coisa acontece. Santa Catarina é um estado em ascensão, né? Então, obviamente, vai vir pessoas dos estados mais próximos e dos estados que estão em decadência. Agora, o problema é vir criminalidade também. Criminalidade não deveria estar vindo junto, certo? E é esse que é o nosso problema, é isso que a gente tem que abordar. Como que a gente vai abordar isso, certo? Aqui tem o recorte de grupos e facções criminosas a quais essas pessoas são aliciadas, né? Tem o PCC, tem o PGC ou CV, né, o Comando Vermelho, e facções genéricas. Normal, a gente tem facções em Santa Catarina. Qual que é o perfil do carcerário catarinense? Em geral, é homem branco, solteiro e católico. Um dado expressivo que eu acho interessante a gente mostrar aqui é que eles são entre 18 e 30 anos, e o recorte racial deles é 58% branco, 30% pardo, 8,4% preto, amarelos 1,5%. Casados são apenas 12%, união estável 24% e solteiros 57%. Por que eu tô mostrando esse número? Por que ele é tão relevante? Porque o perfil do criminoso, não só em Santa Catarina, mas o perfil do criminoso em geral, ele é basicamente super representado entre os homens jovens entre 18 a 30 anos. Por quê? Bom, segundo os psicólogos, existe uma coisa chamada a curva de agressividade, né? A tua predisposição a ser uma pessoa mais agressiva, ela tem um pico aos homens entre os 25 anos. E ele tende a começar a cair dali. E é por isso que você vê uma representação tão grande de homens jovens dentro do sistema carcerário. Dito isso, qual que é o nosso desafio que a gente tem como Estado para tentar resolver esse problema, né? Eu sempre, quando vou falar sobre isso, eu tenho que falar sobre soluções também que a gente pode apontar para Santa Catarina. E uma solução super polêmica, mas que a gente tem que começar a conversar sobre, é mudar a maneira como que a redistribuição de orçamento é passado para os estados. Os estados deficitários
que não entregam dinheiro, eles são super recompensados por simplesmente serem deficitários. Ou seja, os governantes recebem mais dinheiro, eles têm mais dinheiro para fazer mais zoeira, não entregam, muitas vezes entregam pouquíssimo nos próprios estados e se reelegem com esse dinheiro, muitas vezes, por meio de corrupção. Então eles desviam esse dinheiro, compram o famoso bloquete, que é aquele bloco lá, por valores exorbitantes, o valor some e daí ele entra na eleição da pessoa, a pessoa se reelege por meio de compra de votos. E é um ciclo vicioso que tem que acabar, e o único jeito de acabar seria derrubando totalmente o Pacto Federativo e criando um novo. Porque esse problema está 100% dentro do nosso Pacto Federativo. É a maneira como que a distribuição de renda entre os estados é feita. Santa Catarina, para cada R$ 1 que entrega, recebe menos 50%, enquanto esses estados que às vezes não entregam quase nada, recebem muito mais. Isso tem que mudar. Isso tem que começar a ser distribuído de maneira com que os estados que mais recebem pessoas, mais vão receber dinheiro. Os estados que mais estão investindo corretamente em saneamento, educação e estão crescendo a sua própria economia, mais recebem dinheiro. E aqueles que estão tendo problemas, né, que não estão crescendo, você corta toda a aristocracia política deles, proíbe essas pessoas de se elegerem novamente, tira eles da vida política e faz uma intervenção estatal. Transforma o estado em território federal, coloca interventores, eleva as estatísticas do estado com essas pessoas e daí de novo faz uma eleição nova com pessoas novas e imagens melhores. A segunda solução que eu poderia propor seria um controle migratório. Cara, você quer vir para Santa Catarina? Beleza. Você precisa apresentar que você tem dinheiro, que você tem um emprego e que você tem uma casa já garantida para você. Se você não tem 7 mil para se mudar de casa, você não deveria estar se mudando de casa. Se você está se mudando de casa com menos de 7 mil reais, eu vou te dizer uma coisa, você está se mudando em uma situação extremamente frágil, porque tu vai gastar um monte de dinheiro com a mudança, o calção vai custar caro, né? O transporte de toda a mudança, tem um monte de coisas que entram nisso. E se você não tem nem 7 mil, você não pode, você não tá apto para se mudar, certo? Do mesmo jeito que você não teria apto para se mudar se você já não sabe para onde que você vai morar. Vai morar onde nos primeiros dias? Vai morar na rua? E outra, um emprego. Se você não tem renda, como é que você pretende ir para outro estado, certo? Você tem que garantir o seu emprego antes de se mudar para aquele estado. Ou seja, por meio de programas onde que a gente começa a abrir, né, mais vagas de emprego. Então, por um exemplo aqui de Santa Catarina, na VEG, a VEG vai precisar de mais 300 empregados. A gente vai abrir um loteamento novo para receber essas pessoas, vamos pegar ali opções, a empresa vai ajudar e a gente vai fazer ali um anúncio na internet ou pelos veículos de notícia para, olha, a gente está abrindo 300 vagas para pessoas migrarem para Santa Catarina para trabalharem na VEG. Então, essas pessoas se registram, a VEG escolhe quem que eles querem que trabalhe para eles. E a partir disso, essas pessoas migram de maneira legal, documentada e organizada, certo? Porque daí o que acontece? A infraestrutura do Estado cresce junto com isso, porque a gente vai deixar tudo organizado, e não acontece nenhuma situação de vulnerabilidade onde uma pessoa sem dinheiro, com uma mão na frente e outra atrás, não tem para onde ir, certo? Essas situações de fragilidade acontecem